Oi pessoal, olá personas, hi guys, mi nombre es Eduardo Alexandre y este es Egocêntrico. E vamos continuar aqui. Se você não viu o primeiro episódio, corre lá. Eu vou deixar um linkado aqui junto nesse vídeo. O episódio também tem aqui na descrição, quem quiser ver tá ali. O primeiro episódio dessa aventura em Córdoba, pra quem não sabe, eu fiz um intercâmbio lá em 2015 e terminei aqui o primeiro episódio perdendo meu celular e chegando na Argentina sem celular. Muita gente apostando que eu encontrei meu celular, mas vamos continuar. Eu fiquei lá no hotel, fui dormir e em vez de levar o notebook para não ocupar muito espaço na minha mala, eu decidi levar meu iPad, que é um tablet que eu conseguia fazer basicamente tudo que eu precisava. Até algumas funções de celular eu conseguia fazer, como por exemplo o Instagram eu usava no tablet. A única coisa que eu não tinha no tablet era o WhatsApp, porque eu não tinha um chip. Esse tablet que eu tinha, ele não tinha a opção de chip. Peço perdão se tiver muito barulho, gente, aqui tem muitos ruídos, tem ruído de vento, ruído de pássaros, ruídos de vizinhos, cães, então tem realmente bastante ruído, mas é o que tá dando de fazer, o horário que tá dando, a melhor iluminação, então tá sendo hoje isso. Então voltamos para Córdoba, cheguei lá, eu decidi dormir mesmo sem encontrar meu celular, achei que poderia encontrar depois, mas eu não estava muito disposto, por exemplo, a voltar no aeroporto. Porque eu não destaquei pra vocês, mas o aeroporto que eu tava, ele ficava mais ou menos uns 30 quilômetros da cidade ali de Córdoba, onde eu tava. Ele era um aeroporto que era um pouco afastado, assim como vários aeroportos. Em Floripa também fica um pouco afastado ali do centro, e não era diferente lá na Argentina, então eu não tava muito disposto a voltar lá de início, porque eu já tinha gastado uma parte ali do dinheiro com táxi, agora outra parte do dinheiro com hotel, e meu dinheiro já estava indo ali para todo lado e até então eu não sabia da bolsa. Sem dúvida eu não dormi muito bem aquela noite, eu acordei várias vezes e dormi bem pouco. Logo pela manhã eu já fui ali, peguei meu tablet, tentei entrar em contato com o meu roommate, o meu colega de quarto, que eu já estava tendo contato com ele porque o pessoal lá da PRI, essa PRI é aquele órgão que cuida dos estudantes internacionais, a Pró-Secretaria de Relações Internacionais, eles me encaminharam pessoas do Brasil que estavam nesse mesmo programa que eu, e um deles era o meu colega de quarto, eu não vou dizer o nome porque eu não pedi autorização, então talvez a pessoa não goste de ser exposta, provavelmente. Então eu mantive contato com ele e eu pedi pra ele naquela noite me esperar. Ele viu, conversou lá com as pessoas que moravam lá, os responsáveis, e ele acabou indo dormir e deixou essa responsabilidade de abrirem o portão lá pra mim com uma outra pessoa que era um dos responsáveis ali pela habitação estudantil. Só que essa pessoa no fim não abriu, não me atendeu lá na hora e depois também arranjou uma desculpa. Daí eu entrei em contato lá no dia seguinte e ele me disse que iam estar lá, era só tocar o interfone em tal número. Eu nem sabia qual era o andar, na verdade, quando eu cheguei lá, porque eu não sabia nem que era um apartamento, eu acho. Enfim. Eu cheguei lá, consegui contato, fiquei no hotel nada, assim, de manhã eu já saí, eu tinha 24 horas no hotel e eu tava muito ansioso já pra ir pra lá e tal. Cheguei lá, o meu roommate, o meu colega de quarto não tava, então era um bilichezinho assim, mas o quarto era bem bonitinho. Só que o apartamento era grande, tinha uns 5 quartos pelo que eu contei, assim mais ou menos agora, eram 5 quartos em média e uma rapaziada morando lá, uns adolescentes que de começo eu senti muito estranhamento, assim, porque eles eram guris muito novos, que já estavam adaptados, eles eram argentinos e faziam uma bagunça do cão. Falavam muito, gritavam, isso já era meio intimidador. Eu cheguei lá sozinho, fui apresentado por uma moça que cuidava da administração ali dos estudantes, na verdade ela fazia limpeza e organizava quem chegava, em que quarto ficava. Essa residência estudantil que eu tava, ela se chamava Double B. Então eu cheguei lá, conversei com essa moça que era administradora ali, que fazia limpeza da residência estudantil que ficava no apartamento residencial. Era um apartamento bem velho, assim como eu falei pra vocês no outro vídeo, o elevador era daqueles que tu fecha assim com a mão na porta.
e tal. Então eu falei com ela, ai, perdi meu celular, será que tem como eu ligar? Daí ali eu já tava voltando às preocupações anteriores. Ela falou assim, ó, aqui celular costuma ser meio caro. Então independente do celular que tu tinha, se tu perdeu, acho que tu não vai conseguir ele de volta. Então acho que não vale a pena tu ir atrás disso. Ela me disse, então nesse ponto eu desencanei ainda mais e pensei, deixa pra lá, perdi. E fiquei sem o celular mesmo. Voltei ali, fui me acomodando, esperando o meu colega de quarto, que eu tava ansioso pra conhecer também. Ele tinha saído, dado uma volta, mas eu cheguei e fui me deitar assim. E fiquei lá um pouco deitado, meio... Não sei se vocês têm essa impressão quando chegam num lugar, vocês estão sozinhos, vocês querem meio que ficar isolado assim. Então eu fiquei lá isolado por uma manhã toda, eu acho que eu fiquei lá deitado, pensando e tal, já tinha mandado mensagem pra minha família, falando que eu tava bem. Lá depois eu fui no mercado comprar alguma coisa pra comer, dar uma volta assim, mas eu ainda tava me sentindo bem intimidado. Nós chegamos lá no verão e eu cheguei no dia 2 de março, eu acho, ou 1º de março. Mas lá tava muito calor, fazia tanto calor quanto aqui no Brasil, mais de 30 graus, às vezes 35 graus, então era um verão lá também. Mas no inverno essa situação ia mudar e ia ficar bem frio. Então eu tive aquela depressãozinha inicial, não tinha ainda conhecido muita coisa. Conheci meu colega de quarto, ele era uma pessoa bem boa assim, uma pessoa legal e tal, e a gente começou a andar por lá por Córdoba, né? A gente já foi convidado para uma festa, nós tínhamos contatos de outros brasileiros que também estavam no nosso mesmo programa de intercâmbio, que eram de outros estados. O meu colega de quarto, ele era de São Paulo, de uma cidade de São Paulo, que não era São Paulo SP, ele era de Santo André. E logo depois, alguns dias depois, chegou outro colega de quarto nosso, que era do Paraná, que também era um amigo. Esse outro colega ficou num quarto praticamente durante o intercâmbio todo, ele ficou sozinho. Acho que alguma época lá teve alguém pra morar, mas ele não dividiu o quarto. Então, o meu quarto tem uma vista bem bonitinha, eu vou postar pra vocês as fotos que eu tiver do meu quarto. Era um quarto pequeno, mas era confortável, assim. Dividir quarto é bem difícil, isso se tornou assim um pouco difícil depois também. Mas não por dividir quarto em si, mas quando tu tá morando com pessoas diferentes e tal, às vezes rola atrito e rolou atrito. E esses adolescentes que moravam lá, eles faziam muita bagunça. Eles estavam numa espécie de cursinho para vestibular, então eles dormiam muito tarde, eles gritavam, eles batiam, eles faziam muita confusão e algazarra. Então no começo isso foi bem intimidador, mas aos poucos a gente foi conhecendo eles, conversando um pouco mais, e se tornou assim uma situação bem equilibrada. A gente nunca brigou com eles e tal, mas com o passar do tempo a gente foi assim criando um respeito, que no começo eu não sentia muito, porque a gente não tinha muito contato com eles eram muito bagunceiros, eles eram novos e tal e faziam muita bagunça. Então, como eu disse, o apartamento tinha uns 5 quartos e 2 banheiros. Muitas vezes os banheiros estavam sujos e tal, mas como tinha essa mulher que limpava, até que dava para manter um pouco a organização. E sobre os quesitos pra gente ir pra esse intercâmbio que eu esqueci de falar, nós tínhamos que ou falar espanhol ou teríamos que fazer um curso lá, que nós ganhávamos o curso de graça e a gente pagava o material. Então, quando a gente chegou lá, a gente foi atrás desse curso, e esse curso ele tomava uma grande parte da nossa rotina. Se eu não me engano, eram de 2 a 3 vezes por semana, durante a manhã, a gente fazia esse curso, fora as nossas aulas da faculdade. Quando eu vi que o curso ia ocupar muitas horas, eu peguei o mínimo de horas de aula lá na faculdade. Eu peguei uma aula de teatro e de interpretação, eu tinha pego 2 ao início, eu me desmatriculei de uma que eu não gostei muito, e peguei uma de História da Arte, que era do curso de Artes Plásticas, que eu achei muito interessante. Era uma aula gigantesca que acontecia inicialmente no auditório, era uma aula bem difícil para passar, porque eram muitas pessoas e as provas eram bem complexas. Então eu comecei com essas 2 disciplinas, foram as que eu fiquei matriculado, e nós lidávamos com essa rotina de fazer o curso de espanhol com 5 brasileiros. Nós conhecemos outras 2 meninas, que elas eram do mesmo programa de intercâmbio, mas que elas moravam em outra residência, num outro bairro, a Maite e a Martina. Elas viraram bem amigas nossas, bem próximas, assim, fazíamos muitas coisas juntos, e elas estudavam com a gente esse curso de espanhol. E mais os 2 brasileiros que moravam lá na mesma residência do que eu, no mesmo apartamento, e mais 2 americanas, a Dani e Jordan. Elas viraram também nossos amigos. Então esse curso de espanhol
foi assim uma união de amigos, a gente se uniu ali naquele curso que nós fazíamos 3 vezes por semana, e além desse curso nós também saíamos, íamos para os bares várias vezes na semana, saíamos juntos para as festas lá, conhecidas como boliches também. Então ali a turma do espanhol virou a nossa turminha de amigos. Lá nos primeiros dias a gente andou bastante ali pro Córdoba, tentando entender um pouco a cidade, conhecer, ir nas igrejas, nos museus. É uma cidade muito grande, com muita coisa pra fazer, muita agitação. Meu, eu me sentia muito cansado. A gente andava pra lá, pra cá, em Starbucks. Eu nunca tinha ido em Starbucks antes. Subway. Tinha Subway assim por bairro. A gente andava de um Subway a outro, ia em fast food, McLanche, McDonald's, então a gente fazia muito tour, a gente andava ali nos primeiros dias bastante. Eu lembro de ficar muito cansado, de não aguentar mais andar, de ir em mercados, conhecer os preços, ver como funcionavam as coisas lá. Então nesses passeios dos primeiros dias iam eu, o meu colega de quarto e o outro brasileiro que morava ali com a gente. A gente ainda não conhecia nessa época as meninas do espanhol, desse curso que a gente foi fazer posteriormente. Então nós fomos na Universidade Nacional de Córdoba lá conhecer, saber o que a gente tinha que fazer para se organizar para as matrículas. E uma coisa importante é que a gente tinha direito de isenção pelo nosso programa de intercâmbio do restaurante universitário, que lá eles chamam de comendor. Só que lá a gente conheceu o restaurante universitário e não era muito como a gente pensava, assim, o restaurante universitário da UFSC, ele é uma coisa muito grande, que abarca grande parte dos estudantes come lá. E na Argentina não, era um negócio assim meio que num galpão, com umas refeições assim bem diferentes. Não era tipo um almoço, era uma coisa mais, sei lá como dizer isso. Era uma coisa mais improvisada e mais simples, assim, não tinha uma grande produção. Então, quando a gente se deparou com isso, a gente ficou meio que estranho. Grande parte dos estudantes não almoçava lá, eram poucas pessoas trabalhando, era um lugarzinho assim bem pequeno, um galpão bem simples. E isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção. E nós estávamos também aflitos pela nossa bolsa, que eram os nossos 2.000 pesos mensais, que nós chegamos lá e ficamos vários dias sem receber. Não só eu, mas os outros meninos também, eles ainda tinham levado um pouco de dinheiro. Quem não levou trocou um pouco de dinheiro lá. E eu fui lidando com aqueles 2.000 que eu levei também, pesos, tentando me manter com aqueles 2.000 pesos, e era isso que eu estava fazendo até receber a bolsa, que levou aí uns 10 a 15 dias até receber esses 2.000 pesos que a gente usava para alimentação e também para sair. Um programa muito legal que vale a pena eu dizer aqui para vocês, que rolava lá na Argentina, era o Cordobesiando. Era um programa apoiado pela Pró-Secretaria de Relação Internacional, que os próprios estudantes lá da UNC, eles faziam um programa de acolhimento para os intercambistas, não só do nosso programa, mas de vários outros programas que chegavam lá na UNC. E eles faziam muitas atividades semanais, faziam passeios, coisas muito interessantes, faziam interações, esses encontros grupais, rolava troca de cultura, eram pessoas muito acolhedoras. Conheci a Bernie, uma menina muito legal, Augustin, agora se eu falar o nome de todo mundo vou esquecer. Deixa eu ver quem mais. Mas muita gente assim demais, que doavam seu tempo, sua disponibilidade para auxiliar os estudantes assim de uma maneira muito legal. Então gratidão a eles que fazem ainda esse programa muito bacana e que é muito bonito e que é muito importante para as pessoas que estão indo, que querem socializar e conhecer pessoas novas. Então, Cordobesiando, um programa que vale a pena conhecer. Então, nessa badalação, Córdoba tinha muita coisa para fazer, atividade assim, 24 horas por dia. O que bombava nas noites de Córdoba eram os boliches. Então, as pessoas diziam, vamos para um boliche? Eu disse, que estranho, né? Boliche, eu nem conhecia, nunca tinha ido num boliche. Achava que eu ia jogar uma bola lá nos cones e derrubá-los, mas não. Boliche em Córdoba é balada, é festa, e rolava festa direto no nosso bairro, nos nossos bairros ali vizinhos. O nosso bairro tinha muitos boliches e os bairros vizinhos também. Rolava festa, gente, praticamente todo dia da semana, e festas grandes assim, tipo balada mesmo, todo dia, muitos estudantes, muita gente curtindo lá. Então, para as pessoas que querem fazer intercâmbio para a Argentina e que gostam de badalar, Córdoba é com certeza uma cidade assim que não deixa a desejar, porque rola muita festa. As festas deles são esquematizadas assim. Tem o primeiro momento delas que toca pop, música
tipo pop mesmo, eletrônico e tal. E o segundo momento, que é a festa deles mesmo, daí rola muita cúmbia, que é um ritmo lá deles, que é uma espécie de reggaeton, com um brega assim, umas distorções vocais, uma coisa bem regional, que particularmente não me agradava tanto, mas faz parte da cultura e é muito forte lá. As pessoas esperavam pra esse momento, pra bailar lá, Então era cúmbia pra lá, cúmbia pra cá, a gente marcava isso, marcava barzinhos, muitos bares em Córdoba, muita cerveja, muito Fernet, que eu não posso esquecer de dizer. O que rolava lá, a bebida tradicional é o Fernet, uma bebida forte, assim, tem um gosto muito peculiar e é misturado com coca. Então coca e Fernet é uma combinação para eles essencial para que estrangeiros conheçam. É bem gostosinho e vicia. Você chega lá, só quer saber de Fernet. Não sei se vocês conhecem, se alguém conhece o Fernet, comenta aqui se já bebeu, se gostou ou não. Então Fernet lá em Córdoba era o que rolava demais, assim, uma bebida típica. E com o passar do tempo a gente foi conhecendo ali a cidade, conhecendo museus incríveis, museus de arte, assim, pintura, museu de arquitetura. Lá tem o Passeio do Bom Pastor, Passeio del Buen Pastor. Rola todo dia, fontes de água com ritmo de música. Não sei se vocês já viram algo assim igual, mas fica lá tocando durante meia hora músicas e as águas dançam lá nesse Passeio del Buen Pastor. É bem no centro ali de Córdoba. E é algo que rola todo dia, é uma atração bem turística e bem legal. Nós morávamos bem próximos dessas atrações, então nós conseguíamos com alguns minutos de caminhada chegar até essas atrações e era bem legal, a gente tentou conhecer tudo. Então estávamos lá, todo mundo, conhecendo os brasileiros, as nossas amigas americanas, nossas amigas do Rio Grande do Sul, meus amigos lá de São Paulo, de Curitiba, e fomos conhecendo outros intercambistas em passeios, em projetos do Cordobesiando, e estava sendo muito legal. Mas nem tudo são flores. Eu sou uma pessoa meio difícil, meu colega de quarto às vezes ficava assim, muito chateado quando eu falava alguma coisa, ou quando eu era muito direto para falar algo assim, não fala por mim, ou algo assim, que ele às vezes queria falar algumas coisas que eu não gosto, mas isso é normal, todas as pessoas têm defeitos e muitas vezes a gente entrava em atrito. E começou a complicar porque a gente começou a trocar farpa, então a relação com meu colega de quarto começou a ficar um pouco mais complicada. É bem normal, eu já tive vários colegas de quarto e muitas vezes já aconteceu isso. É bem difícil viver com pessoas diferentes, além do mais, quando tu não escolhe, né, tu é colocado assim pra viver. Então ele começou a se irritar um pouco mais, até que a gente teve uma discussão mais séria, que eu nem lembro o motivo, mas era algo meio que nada demais assim. E ele decidiu sair do quarto. E ele foi pro quarto do nosso outro amigo, que tinha sempre lá uma vaga disponível. Como eu disse, ele ficou lá a maior parte do tempo sozinho. E esse meu colega de quarto saiu do quarto e eu fiquei meio que... Ixi, será que eu fiz algo errado? Será, gente, que eu fiz algo errado? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo pra mim. Se vocês acham que a gente fez as pazes antes de voltar pro Brasil, comenta aqui. Eu não sei, a gente vai ter que saber isso no próximo episódio, que talvez seja o final. Se vocês querem que eu divida em outros 2 episódios, prolongar mais um pouco a série, dar um pouco mais de detalhes, comenta aqui embaixo pra mim. Não se esquece de deixar o like, que é muito importante aqui pro conteúdo ter maior difusão. Se inscrever lá em cima, toca o sininho para receber as notificações, para que a gente consiga aumentar o canal e fazer com que o conteúdo circule mais. Quero agradecer todo mundo que chegou aqui até o final do vídeo. Um beijão, até o próximo episódio e é egocêntrico.